Oi, gente, tudo bem com vocês? Então eu venho hoje com mais um bolinho inspiração em um tema que é um bolo masculino, tá? Então eu tenho aí um bolo, é um pão de ló de 20 de diâmetro por 10 de altura. Aliás, esse bolo deve ter ficado com uns 13 de altura, ficou bem alto. Recheio de doce de leite com abacaxi. Eu tenho esse recheio no canal, se você se interessar, tá? De brigadeiro de doce de leite. Bem firme aí para você ter segurança no seu bolinho. Então, eu bati 500 ml de chantilly Norcal. Eu não fiz a pré-camada, embora eu aconselhe nesse caso, porque eu acabei tingindo um pouco mais de chantilly azul do que eu precisava. Então, ficou pouco chantilly branco, sobrou pouco chantilly para eu fazer, então, a pré-camada. Então, eu me preocupei aí, tá? Limpei o prato, vocês viram com os gruminhos que caíram. Dei uma passadinha na colher pro recheio que arrepiou na hora que eu tirei o plástico. Então eu vim com uma colher, alisando ele, arrumando direitinho, tá? E aí, isso, como eu não fiz a pré-camada, então eu tive um pouquinho mais de preocupação em não deixar o bolo soltar gruminhos e atrapalhar aí a decoração, tá? Então eu começo colocando um chantilly azul mais escuro, depois no meio aí um chantilly mais claro e em cima o branco. A inspiração que a cliente queria era assim um bolo mescladinho, tá? Degradê, começando do azul mais escuro, o mais claro e até em cima o branco. Então eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu fui modificando então nesse bolo para poder ficar um degradê bem bacana. Eu vou falando para vocês na medida que o vídeo fosse passando, tá? Então eu tô aí fazendo alisamento na parte de cima, deixando aí retinho. Senti necessidade de colocar um pouquinho mais de chantilly aí em cima, porque tava um pouquinho mais baixo. E agora sim, niveladinho, já venho logo com a espátula decorativa passando aí na lateral. Então, olha só, vou passando, passei bastante ela até eu ver que tava bem pouquinho faltando aí para fazer o alisamento completo. Então, eu parei, dei uma olhadinha. O que aconteceu? Eu senti que o degradê do azul não ficou, desse segundo azul, não ficou tão claro, não ficou tão evidente. Então, eu coloquei um pouquinho mais de chantilly, eu subi um pouquinho mais esse degradê. Olha só aí, ó, passei. E aí eu vi o tamanho que ficava e eu vi que ainda ia ficar escurinho. Então, o que eu fiz? Peguei um pouquinho de chantilly branco, já vou mostrar pra vocês. E passei aí na parte de cima, olha. Eu vou só retirar o excesso aí de chantilly das quinas. E eu vou passar o chantilly branco nessa parte aí do azul mais claro, tá? Pra fazer um degradê um pouquinho mais evidente, tá? Então, olha aí. Só um pouquinho de branco mesmo, tá? De chantilly branco, sem tingimento. Só pra dar uma clareada aí, pra esse degradê ficar bem sutil. Venho com a espátula aí. Vou passando já a espátula decorativa a partir desses dentinhos maiores e olha só como ficou então o degradê mais sutil, já indo pro branco, ficou bem bacana mesmo. Então aí sim eu fiquei contente com com essas linhas, tá bom? Então agora vou passar na parte de cima o nosso pincel de silicone, fazendo aí o espiral, bonitinho, dando acabamento em cima do nosso bolo. Já limpei o prato, agora eu tô aí colocando algumas bolinhas de açúcar. Você pode também utilizar o chocobol. Peguei o corante, o pó para decoração e tingi. Então, usei o azul jeans, que é esse azul mais escuro, e o pó de decoração azul anis, que é esse mais clarinho, tá? Então, fui colocando umas bolinhas de açúcar maiores, outras menorzinhas, tá? Fui aí colocando, preenchendo na parte de cima
Olha só como ficou. Ali bem no meio, o pozinho ele se soltou e deu uma manchadinha, tá? Mas depois eu dei um jeitinho aí para que ele não ficasse evidente. Coloquei algumas bolinhas também de açúcar aí nessa parte onde manchou, tá bom? Porque na hora que que eu ia colocando, se soltou um pouquinho o pozinho, então ele acabou caindo em cima do bolo, mas aí eu dei um jeitinho para que não ficasse essa manchinha, tá? E prontinho, agora é só colocar o topper, um bolo bem, não com muita informação, tá certo? Coloquei o topper, esse topper eu mesma fiz com cartonagem, tá? Parabenizando então o aniversariante, e é assim que ficou o nosso bolinho. Não coloquei brilho, não coloquei mais nada, tá? É só isso mesmo, essa decoração. Simples, mas bonita, bem, agrada bastante aí o gosto, tá? Dos homens. Olha só como fica bem bacana, tá bom? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado, tenham se inspirado aí nesse bolinho, tá bom? Espero estar sempre aqui contando com a presença de vocês no canal. Então até o próximo vídeo, um beijo, tchau!